Habla mulher, habla mulher, Habla mulher. habla mulher. Eu sou a Isa Vivier. Você está ouvindo Habla Mulher. Aqui vamos conversar sobre diversos. Habla mulher, Habla Mulher. habla mulher, Habla Mulher. Oiê! Hoje vamos falar sobre as expectativas versus realidade da maternidade. Lembrando que eu estarei falando sobre as minhas vivências como mãe de 2. Antes de começar a falar sem fim, quero te lembrar que se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, você também pode assistir. Tem sempre um vídeo legal acontecendo junto com o episódio. Aproveito para pedir para você que curta, siga, avalie, compartilhe, ative o sininho, porque além de você ser avisado sempre que sai um episódio novo, você também me ajuda muito. Pronto, agora sim, posso falar. Eu sempre quis ser mãe. Eu fui a criança que dizia que ia ter muitos filhos, inclusive tem uma frase conhecida lá em casa, que eu dizia quando eu era criança que eu ia ter 8 filhos e não ia ter marido, porque dava muito trabalho. Quer dizer, né? A Mona já sabia alguma coisa da vida. Acho que vale um parêntese aqui para contar um pouquinho da história da minha mãe, que sempre quis ser mãe também. Casou com meu pai aos 19 e logo foram no médico que disse que eles não poderiam ter filhos, que também era o grande sonho do meu pai. Pois bem, um pouco depois, eles adotaram meu irmão mais velho e 2 anos depois, minha mãe engravidou. 3 anos depois, minha mãe engravidou novamente. De mim, inclusive. 3 anos se passam e ela engravida mais uma vez. 8 anos se passam e minha mãe engravida mais uma vez aos 40 anos. E enfim, ela fez uma ligadura. Bom, muitas camadas aqui. Eu super romantizava a maternidade, assim, aquele básico, né? Isso não vinha muito da minha mãe, porque essa altura ela estava longe de romantizar a maternidade com a realidade que ela tinha de 5 filhos, né? Mas o meu maior medo era não conseguir engravidar. Desde criança eu tinha isso na minha cabeça. Era descobrir que eu ia ter um problema e não poderia ter filhos. Isso me assombrou por muito tempo. E por mim eu teria sido mãe desde os meus 23 anos, com a cabeça que eu tinha naquela época. Porque em algum lugar eu achava que a vida era isso. Eu disse isso, eu acho que já em alguns episódios, né? Como eu tinha uma cabeça limitada, né? Casar, comprar um apartamento, ter cachorro, depois filhos. Regra natural da vida. E ainda bem que eu não engravidei antes, mas eu tinha sempre uma certa frustração por isso, porque tinha uma cobrança que a mulher precisava ter filhos para ser completa, para se sentir feliz, e eu acreditava piamente nisso. Isso ainda existe, né? Mas muito menos, eu acho. Com o passar dos anos e um pouco mais de maturidade, eu já não romantizava tanto a maternidade. Eu já consumia conteúdos de mulheres que falavam sobre maternidade real, e o meu grande portal para esses conteúdos foi a Hell Mother. A Ellen Ramos, que hoje tem o Rádio Hell, e também fez o famoso Calcinha Larga, são podcasts. Nessa época eu consumi os vídeos dela, que ela tinha um canal no YouTube falando sobre maternidade, bem real, bem... Bem bom, assim. Aquele conteúdo bem raiz. Eu acho que ela foi uma das pioneiras dessa temática na internet. E, nossa, isso me ajudou demais, me empoderou muito, me fez enxergar já ali os homens de uma outra forma, tudo começou aí. Inclusive para eu conseguir me separar quando foi preciso, na minha primeira maternidade. Mas vamos voltar aqui para eu não perder o foco, que eu já me enrolo toda. Então, em algum lugar, eu ainda romantizava demais, porque a gente só sabe, de fato, o tamanho do BO quando a gente tá dentro do BO, né? Então, com 27 anos eu engravidei, eu estava num relacionamento bem instável, apesar da gente já se conhecer há um tempo, a gente não tinha muita intimidade, porque a gente foi morar junto muito rápido. E o mais louco disso tudo é que eu não fiquei triste ou desesperada, eu fiquei imensamente feliz. E eu estava desempregada, sem plano de saúde e nesse relacionamento que era bem ruim na época. Obviamente, só piorou, né? Ah, eu não estava tentando engravidar. Mas ambos foram irresponsáveis, sim. Dito isso, eu fiz todo o acompanhamento do parto do Bento pelo SUS, né? Apesar dos recursos serem bem escassos, principalmente os tecnológicos, eu tive muito apoio e cuidado no SUS. Eu sou uma defensora do cegonha carioca. Eu tive um ótimo acompanhamento.
E também, em paralelo, eu estudava muito, então era muito importante. Eu sabia quando a informação que chegava para mim era equivocada, ultrapassada. Além disso, eu tive a sorte da minha tia pagar uma doula para mim no fim da gravidez, que na real era uma enfermeira obstétrica e residente no hospital que eu tive o Bento. E na real, no dia do parto, ela simplesmente chegou lá, pegou a melhor equipe de enfermeiras e fez todo o meu acompanhamento da forma exata que eu tinha planejado, porque ela sabia tudo que a gente tinha conversado no último mês, ela sabia que eu não queria nenhuma intervenção médica, então realmente eu tive uma linda experiência. A gravidez do Bento foi muito conturbada, né, para mim psicologicamente, porque eu estava passando por muitas coisas, mas eu não sei como aquilo me tornou uma pessoa invencível. Eu virei uma fera e eu estava tão feliz que eu ia finalmente ser mãe que nada mais me abalava, né? Apesar de todo o caos que eu estava vivendo, aquilo me abastecia de uma maneira assim que eu nunca imaginei. Claro que desromantizar que o pai do meu filho não era aquele grande companheiro que ia ficar deitado na minha barriga, fantasiando coisas e conversando com o bebê, foi bem doloroso, mas era uma expectativa minha, né? Então, eu tive uma gravidez muito tranquila, o Bento nasceu de um parto normal, sob os cuidados apenas de mulheres que estavam comigo na sala de parto. Um parto extremamente respeitoso, carinhoso. E aí, né, criança nasce e os cuspes começam a cair na cara e você se depara com a realidade de maternar nua e crua. Primeiro que você sai do papel principal de mulher grávida, frágil, querida, amada e cuidada por todos, e vai imediatamente para o segundo, terceiro, quarto plano, porque de fato as pessoas só querem tirar foto e beijar seu bebê. Claro que eu tô falando de modo geral, porque eu tive muito apoio da minha mãe e a companhia de muitas amigas nesse processo. Eu nunca tive dificuldade de colocar limite nas pessoas, como Isabela mesmo. Mas eu não tinha ideia de como que as pessoas são infinitamente mais folgadas e sem noção quando se trata de uma criança. É impressionante a quantidade de gente desconhecida que te aborda na rua para te dar alguma opinião sobre o seu bebê. A quantidade de pessoas que se acham no direito de te dizer coisas cruéis, de tocar a sua criança sem pedir. Normalmente o adulto não é nada respeitoso com a criança. E pior ainda é que as crianças, principalmente as meninas, são ensinadas a não constranger, a sorrir quando se sentem incomodadas. E eu me sinto assim até hoje, com 33 anos. Eu sou cobrada frequentemente de ficar sem graça porque meu filho não quis cumprimentar um estranho ou abraçar e beijar uma senhora qualquer na rua. Ai, Algumas situações me marcaram ao ponto de eu ainda me recordar e conseguir sentir o incômodo de não conseguir fazer nada na hora e depois quase morrer de culpa por isso. Porque no fim das contas a gente tá ali, né, para proteger essas crianças. O primeiro deles foi no dia seguinte da nossa chegada do hospital com o Bento. Eu morava numa vila. cabe dizer aqui que eu nunca gostei muito de fazer amizades mais íntimas com vizinhos. Eu tenho pavor da pessoa na minha casa o tempo todo, todos os dias. E uma mulher, minha vizinha, chama na janela, simplesmente insiste para entrar e para ver o bebê. E eu disse para ela que ele estava dormindo, e mesmo assim, sabe aquelas pessoas inconvenientes que saem entrando, mete a mão no portão, enfim. Nossa, a mulher nunca tinha ido na minha casa, tá? Ela sentou no meu sofá, onde o Bento estava deitado dentro do ninho, dormindo. Bebezinho, gente. Sei lá, nem devia estar fazendo 4, 5 dias de vida. Ela estava fedendo a cigarro, pegou ele do ninho, sem me pedir, beijou o rosto, a mão. Cara, eu lembro de suar frio, de não saber o que fazer. Eu queria, na real, era tirar o meu bebê do colo daquela mulher, expulsá-la da minha casa e xingar, obviamente. Mas eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu me sentia impotente. Eu não conseguia colocar limite ali naquela pessoa, sabe? Com o meu filho. Então, nossa, isso me comeu a cabeça por dias. Meses. Até hoje isso me assombra. E eu já fui julgada por um motorista de aplicativo porque eu fui buscar o Bento bebezinho dormindo na casa da minha mãe, sendo que eu tava voltando de um trabalho, e mesmo que eu não tivesse, né? Pelo amor de Deus. Que inferno é esse que a mulher precisa ficar vivendo culpada por se divertir? Eu, hein? Eu tava lamentando no carro quando outro motorista de aplicativo me disse: Coitado do pai que perdeu a diversão, né? Sim, ele estava se referindo ao meu peito. já aconteceu de uma mulher agarrar e beijar o Bento numa loja, tipo, aleatória, porque ela achou ele lindo demais, simplesmente. Eu fiquei sem reação, mas eu queria ter dado um soco na cara dela.
Eu sou a maior fã de Bela Reis, falo dela muito aqui e volto a falar, dar mais um exemplo, porque ela põe lindamente, eu amo ver as histórias dela colocando limite em adultos abusados e inconvenientes que abordam o filho dela. Meu sonho é chegar nesse lugar. Já me interromperam muitas vezes para reclamar que ele estava com frio ou calor, ou sendo sufocado dentro do sling, sendo que a criança estava pleníssima, dormindo horrores. Quem realmente estava sofrendo eram as minhas costas. Ninguém se preocupa com as costas da mãe, né? Uma certa vez eu estava amamentando o Bento numa fila de supermercado em pé e a mulher, em outra fila, me olha, me chama e diz: Aí ele vai ficar enjoadinho desse jeito. Juro. essa daí é o meu troféu, que eu olhei pra cara dela, assim, tão puta que eu tava. Falei, não, não vai não. Mas eu queria dizer, Não te perguntei nada, só vai pra casa do quer pagar minhas contas? Porra, ninguém oferece ajuda. Enfim, voltando ao eixo. o Bento é uma criança pouco sociável com adultos. Ele não gosta muito de ser tocado, ele ignora solenemente qualquer pessoa desconhecida que venha falar com ele, às vezes até conhecida. E hoje eu acho isso incrível. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre os adultos acharem que têm o direito sobre as crianças. E como é importante ele dar esse limite. E não só sobre os adultos, né? Sobre outras crianças também. Limites do espaço, do corpo dele. Eu acho lindo demais que ele não se aperta, não se sente desconfortável nem constrangido. Muito pelo contrário. E eu tenho praticado isso também, de não me sentir mais constrangida por quem está me constrangendo. Eu tô aprendendo real a fazer isso. Um exercício meu desse momento de vida é parar de me sentir constrangida por uma pessoa que tá sendo sem noção comigo. E o Bento é meu mestre. Bom, voltando para a história, com o Bento eu passei um puerpério muito complexo. Eu separei do pai dele, ele tinha 8 meses, e aí eu precisei me reinventar profissionalmente, psicologicamente. Aquele ser humaninho era tudo que eu tinha, e vice-versa, ele merecia o meu melhor. Foi isso que me deu forças para conseguir, com tão pouco, fazer tanto. Eu enxergo muito isso. Quando eu engravidei do Manu, eu já tinha 32 anos e estava num casamento bem estável, a gente já planejava ir para a Alemanha. Você pode ouvir mais sobre isso no episódio da Alemanha. O Vitor já tinha uma boa noção de como era criar um ser humano, né? Porque a gente começou a namorar, a gente foi morar junto, o Bento tinha 1 ano e 6 meses, por aí. Então essa gravidez do Manu bateu totalmente diferente para mim. Eu estava no momento de voltando a trabalhar, assim, a pandemia melhorando, né? Então, apesar de eu querer mais um filho, aquele definitivamente não era o melhor momento. E para melhorar a minha situação, logo no início da gravidez a gente já descobriu que eu tinha diabetes gestacional. Mas agora pelo menos a gente tinha um plano de saúde e uma certa estabilidade financeira, né? Foi uma gravidez muito cansativa, diabetes não foi controlada. Eu não consegui controlar com alimentação, não consegui controlar com remédio. Então, no final da gravidez, eu precisei tomar insulina. Passei por muitas preocupações nesse período. Bom, daí quando eu decidi voltar para o Brasil, optamos por fazer o parto com uma médica maravilhosa que já me atendia e arcar com aqueles custos, que é muito alto, né? Eu entendi ali que é um grande privilégio poder escolher o parto que você vai fazer da forma mais segura possível. Apesar de ter tido o Bento no SUS e ter dado tudo certo, eu acredito que na situação do Manu, que era mais complexa, o SUS não teria. Não é que não teriam bons médicos, tá? Eu acredito que poderiam ter boas equipes ali. Todo mundo fala que isso é muito sortido, né? O parto vai depender da equipe que está ali no momento. Mas eu acho que o SUS não teria tido, de qualquer forma, estrutura para socorrer o que aconteceu no meu parto, né? Eu não teria nem tentado, talvez, o parto normal, não sei exatamente como seria a abordagem deles, mas com certeza isso seria uma preocupação ao longo do parto, ao longo de tudo que aconteceu, que nesse caso não foi, porque eu estava com uma pessoa que eu confiava muito, que já estava me acompanhando desde o início da gravidez. E no fim, realmente foi a melhor coisa que a gente fez. Para quem não sabe, quando a gente tem diabetes gestacional, você tem um tempo limite para o bebê nascer, né? Então no SUS esse tempo limite é 38 semanas, mas normalmente no particular é avaliado dependendo da saúde de ambos, porque aí o médico consegue ver caso a caso.
o SUS não consegue dar essa assistência mais direta, então eles têm um tempo limite padrão, né? Olha, eu fiz de tudo para essa criança virar, encaixar, entrar em trabalho de parto espontâneo, mas nada adiantou, porque no meu caso, de todos os males que a diabetes poderia me causar, a única coisa que eu apresentei foi muito líquido amniótico, que, consequentemente, me deixou com uma barriga gigantesca, que fazia com que ele tivesse bastante espaço livre para nadar. Então, ele não estava incomodado, né? Ele não estava encaixando porque ele estava nadando, ele estava tranquilamente nadando. E aí marcamos para segunda-feira de carnaval. De manhã demos entrada no hospital. Notamos que ele realmente não tinha encaixado e aí começou a luta para tentar virar o bebê. E vou te dizer, gente, eu não quero assustar ninguém, mas dói, hein? Pariu, foi uma escolha minha, eu que quis continuar tentando virar ele com a manobra das médicas. Tinham 3 médicas, se não me engano, tentando virar ele. Dói muito, mas em todo momento eu fui respeitada e elas perguntaram, né, se eu queria continuar tentando e eu queria, de fato, porque eu queria muito que fosse um parto normal. E, enfim, depois de muitas mãos e lágrimas, a minha maravilhosa médica Ana conseguiu virar ele. E aí, nesse momento, ela aproveitou para estourar a bolsa e entramos em trabalho de parto ativo, porque, né, ocitocina torando. Pois bem, ela estourou a bolsa, líquido para todo lado. Parecia a novela da Globo. A ideia, então, quando ela estourou a bolsa, era que ele descesse, encaixasse a cabeça no canal para que o parto fosse efetivado. Porém, quando a bolsa estourou, o que desceu antes da cabeça dele foi o cordão umbilical. E com muita destreza, totalmente competência da médica, imediatamente ela percebeu isso, deu um sinal e brotou 300 pessoas na sala, me colocaram numa maca, ela subiu na maca onde eu estava e me explicou o que estava acontecendo. Eu fiquei muito tranquila todo o processo, assim, e fomos para sala de parto. Manu teve um prolapso de cordão e aí foi preciso uma cirurgia de emergência. Deu tudo certo no fim. Eu sou imensamente grata pelo privilégio de poder parir e ter assistência numa médica tão excelente, tão carinhosa, tão perspicaz, sabe? É realmente um privilégio enorme que a maioria da sociedade não tem. Eu agradeço muito todos os dias por isso. E aí, com um mês, precisamos fazer a frecnotomia. Esquece que fala, gente, não lembro. Porque o Manu nasceu com a linguinha presa. Ele nasceu com a linguinha tão presa que fazia um formatinho de coração. Então ele não conseguia mamar. E aí no primeiro mês foi um desespero, porque ele ficou muito magrinho. Ele não fazia xixi. Nossa, foi um caos. E aí assim que cortou, eu lembro da cena dele mamando assim, felizão, porque aí ele conseguia mamar, sabe? E aí tudo começou a rolar. Nossa, foi um grande alívio isso, meu Deus. Manu já é aquela criança que sorri pra todo mundo, que vai no colo de todo mundo, que se incomoda quando o adulto não fala com ele. Então eu já fico sem graça porque é ele que se mete pra falar com as pessoas. E aí a gente vai descobrindo, né, um novo jeito de maternar, assim, muito louco. E aí vou abrir uma reflexão aqui, vou jogar uma noia pra vocês, porque a minha sensação é que quando alguém planeja ter um filho, a gente só pensa nesse filho como um bebê. Né? Pouco se pensa na criança e no adulto que você terá que educar para sempre. Normalmente as pessoas estão mais focadas mesmo na gostosura que é ter um bebê, né? Porque de fato é. Só que além dessa fase ser a mais curta da vida do ser humano, tá longe de ser só gostosura, né, gente? Inclusive é mais punk do que qualquer coisa. E aí eu acho que isso é uma grande problemática no primeiro ano de vida, porque você romantiza tanto a maternidade e aí você toma uma porrada do parto. Em seguida, a amamentação e o primeiro ano de vida, que tudo muda. A sua relação com seu companheiro muda, a sua relação com as pessoas no mundo muda, a sua relação com você muda. Então, nada vai melhorar nesse primeiro ano, muito pelo contrário, tudo vai bagunçar para você começar a organizar no segundo ano de vida. Essa é a visão do puerpério, né? Como mãe, dizer que você não gosta de maternar é visto como algo negativo pela sociedade, né? Porque você tem que achar tudo lindo. E é como se isso anulasse e você estivesse dizendo que você não ama seus filhos. E a problemática está em como as coisas são desenhadas pela sociedade, no fim das contas, né? Onde mulheres precisam abdicar de suas vidas pessoais e profissionais em prol da vida dos filhos e bem-estar da família, né? E isso é muito cruel.
além de julgar as mulheres que fogem desse padrão, eu percebo constantemente que as pessoas descredibilizam também os homens na função de pai e responsáveis o tempo todo, como se eles não tivessem capacidade. Ao mesmo tempo que colocam o cara no pedestal pelo mínimo, meu companheiro, por exemplo, é super valorizado por fazer o básico que um pai deveria fazer. E, ao mesmo tempo, descredibilizado de ficar integralmente responsável pelo próprio filho, sem que a mulher dele esteja presente. Não. Ah, porque a mãe tem instinto, a mulher tem mais jeito. A mulher não tem escolha. E o que tem de homem que o sonho é ser pai até se tornar pai, não está escrito, né? Infelizmente, os homens têm o respaldo de serem irresponsáveis, imaturos e ausentes, o que coloca a régua deles muito embaixo, né? Então, o mínimo que eles fazem é exaltado, e quando o cara não faz nada também não é cobrado. Quando o cara quer ser pai e depois ele muda de ideia, ele pode desistir de brincar e tudo certo. Então tá muito desequilibrado, né? Por isso que nós mulheres precisamos sim pensar 300 vezes antes de decidir ser mãe, né? Porque pra gente não é simples, não é uma simples escolha. A gente não vai continuar trabalhando dentro de 5 dias depois que o filho nasce. A sua vida vai mudar totalmente. São tantas mudanças que é muito injusto um cara achar que ele pode cobrar a mulher dele porque ele quer ser pai. Até me estressei falando. Ai, gente, nossa, hablei demais hoje, hein? Hablei demais. Então eu vou encerrar por aqui e entrar pros quadros, porque senão... Eu vou ficar pra sempre militando em cima disso. Vamos para o quadro Pequenas Alegrias, Pequenas Tristezas. Habla, mulher. Bom, minha pequena alegria de hoje sobre maternidade é a delícia que é receber um carinho dos filhos. Aquele carinho espontâneo, assim, seguido de um sorrisinho. Nossa, derrete qualquer um, é muito gostosinho. Um abracinho daquele serzinho pequenininho. Um beijinho. Ai, eu amo. A minha pequena tristeza da maternidade, com toda certeza, são as férias escolares, que é o que eu estou passando nesse exato momento. Que quebram com o financeiro e a rotina de qualquer família, gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu posso me desdobrar no trabalho para ficar em casa com eles, mas eu estou ficando bem maluca. É muito tempo de férias, hein? Vou te contar. Agora eu vou ler para vocês pequenas tristezas e pequenas alegrias de amigas mães. Pequena alegria. Os orgasmos mais intensos da minha vida foram durante a gravidez. Sentir o útero todo pulsando junto. Senti até as minhas aortas. Era uma sensação de possessão. Olha, muito louco, né? Como que para algumas mulheres tudo melhora sexualmente e para outras tudo piora. Fico feliz, amiga, por você. Poder acompanhar e participar do desenvolvimento e descobertas de uma pessoa e ser chamada de mames. Ai, é muito fofo mesmo, isso é muito especial, né? A gente, Bento tá com 6 anos e é muito legal ver cada fasezinha, assim, é muito gostosinho. E por isso que a gente acaba romantizando. Momentos em que você se sente em plenitude em ações simples, como estar com eles na natureza e parece que tudo faz sentido e está no exato lugar. É realmente. Às vezes, sei lá, deitar com eles assim um pouquinho antes de dormir, trocar uma ideia, coisinhas que você fala, caraca, é isso, sabe? Tô no caminho certo, tá tudo certo. Eu só preciso dessas crianças aqui pra ser feliz. Quem dera que fosse assim, né, gente? Agora vamos para as tristezas das minhas amigas. Tchau, colágeno. Amigas, tchau, colágeno. Bom, e aí já temos uma tristeza aqui, que é o inverso da alegria da outra amiga, que é justamente o genitor não querer chegar perto da mulher quando ela engravidou, né, para ter relações sexuais. E aí, né, meu amigo, só separação mesmo, né? Porque Cara, não consegui ter mais tesão na mulher dele porque ela tem um bebê na barriga. Pelo amor de Deus, gente. Não vou nem entrar nesse mérito. Outra tristeza. Me sentir culpada por querer outras coisas além de estar somente com a minha filha. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Infelizmente. Mas é terapia, gata. Porque
Não é pra se sentir culpada por isso, não. Mas eu sei que a gente se sente. É se sentir e na mesma hora você falar, opa! Ei, não. Você merece também, Mona. Eu compartilho muito dessa tristeza. É não achar tão legal assim a barriga mexendo. Eu apesar de não me incomodar de fato, eu ficava zoando que parecia que tinha um alien dentro de mim e as pessoas falavam, ai, tadinho, gente, mas é isso, é assim que você se sente, parece que tem um alien. Aí você sente um negócio aqui na costela, é uma loucura. Outra tristeza. Uma tristeza da maternidade é o lugar que nós somos colocadas como as que precisam de dedicação plena, pois o sofrimento e a abnegação validam o quão boa mãe você é. Acho que nem preciso fazer comentário sobre isso, hein? Olha, uma outra tristeza que eu comentei aqui no episódio, eu nem tinha lido essa. Além de todo o cuidado que as pessoas têm com grávidas, desconhecidas inclusive, me senti meio órfã quando isso acabou. Exatamente. A sociedade tem uma obrigação de proteger a grávida, ter um carinho por grávida, né? E isso imediatamente acaba quando você tem o filho, assim, daí é o que eu falei aqui durante o episódio, né? Vai de 100 a 0, no caso, muito rápido, e a gente fica realmente mal, assim. Você realmente se sente especial e de repente você percebe que não era nada daquilo era pra você. Ai. A indicação de hoje não poderia ser diferente, porque eu já citei essa mulher aqui maravilhosa em quase todos os episódios, que é a incrível Bela Reis. A Bela é podcaster, jornalista, macumbeira, maravilhosa, mãe. Ela faz o podcast com a mãe dela, inclusive, que é outra jornalista, e tem o podcast só dela também. E eu conheci a Bela por conta do podcast Pepé Cansada. Eu sou uma viciada em podcast, gente. Eu me identifico muito com o olhar da Bela como mãe. Ela foi mãe muito jovem e ela tem um olhar muito atento às crianças e eu acho isso muito legal. Ela é uma mulher que me inspira muito, profissionalmente e pessoalmente. É aquele velho papo, eu adoraria ser amiga dela, que a gente tem a mesma personalidade sem carisma. É incrível, eu adoro a Bela. Então é isso, sigam a Bela nas redes, ouçam o conteúdo da Bela aqui no Spotify, no YouTube também. Eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Obrigada por me ouvir até aqui. Me siga nas redes no @tatu.isa e @ablamulherpod, como está na descrição do vídeo. Todas as terças um app novo para vocês. Vale lembrar que todo episódio tem um vídeo legal rolando aqui no Spotify. Deixe seu comentário lá, se possível segue, curte, avalia, ativa o sininho. Além de você receber notificação sempre que sair um episódio, me ajuda muito. Beijo e até a próxima!